deseja usar esses valores, né, para depois, numa corrida de rua, por exemplo, é ideal que você use sempre 1% de inclinação. Então, fica muito fácil de você utilizar estágios de 3 minutos, incrementos de 0,5 km por hora, mantendo fixa uma inclinação em 1%. E a gente vai chegar nisso aqui. Esse aqui é que é legal. A beleza aqui tá diferente, tá? Esse aqui eu utilizava antes outro protocolo, né? Que eu aumentava 1 km por hora a cada 3 minutos, mas reconheça aqui como sendo 0,5 a cada estágio. A ideia aqui central de você determinar o ponto de deflexão da frequência cardíaca é que você vai encontrar a máxima fase estável do lactato do indivíduo, da pessoa. Então, sempre que você fizer esse cálculo, você vai encontrar um valor, né? Quando você jogar aqui nesse gráfico, você vai encontrar um valor onde, teoricamente, mas é muito assertivo, tá? Existe um índice de confiabilidade bastante alto nessa medida, nesse gráfico, nesse cálculo, onde o ponto máximo onde o seu corpo, o seu fisiológico é capaz de remover e reutilizar esse lactato na mesma proporção em que ele é produzido. Né? Então, quando ele perde essa estabilidade, é mais ou menos quando você perde a linearidade do crescimento da frequência cardíaca dentro de um teste incremental. Durante um teste incremental de velocidade, existe uma linha de tendência de crescimento da frequência cardíaca bastante linear, e em algum momento ela vai perder a linearidade, então ela vai começar a crescer de maneira não linear, e o gráfico ele detecta onde foi esse ponto, e você consegue marcar. Aqui você traça uma linha do ponto A ao ponto B, uma linha reta, você tenta identificar aqui aproximadamente qual é o ponto médio, onde você começa a diminuir o tamanho, né, dessa barriga, digamos aqui, e você acha a velocidade. Então, você vê que dentro desse teste aqui, eu achei a velocidade lá no começo do teste de 3.000 metros, foi 11,2, né? Aqui, no caso, eu achei uma velocidade aproximada de 11,6, né? Dentro da máxima fase estável de lactato. Isso é uma diferença padrão, pode significar, por exemplo, que, sem querer, eu estou trabalhando, se eu estiver pensando só no 11,2, pode ser que eu sempre esteja trabalhando acima do limiar de lactato da pessoa sem querer. Então, se você levar sempre em consideração modelos teóricos, onde o limiar de lactato ele acontece apenas acima de 85% da frequência cardíaca máxima, você não vai individualizar o treinamento. Você vai levar com uma média média padrão, e a média, às vezes, ela pode ser uma média muito burra, né? Porque se você vê o desvio padrão, existem pessoas que vão atingir o limiar anaeróbio em 90% da frequência cardíaca máxima e outras pessoas vão atingir o limiar anaeróbio a 75%, até próximo de 80% da frequência cardíaca máxima. Então, para individualizar, é extremamente necessário que você saiba desses dados, tá certo? E aqui a gente vê outros fatores. Por que a gente precisa ficar atento a determinados indícios? Por que às vezes, eu correr utilizando a esteira, eu não consigo treinar 100% pensando na corrida de rua? Né? Então, isso às vezes tem muita gente que até me pergunta, Ismael, por que eu não consigo utilizar a esteira 100% para treinar pessoas para corrida de rua? Então, porque primeiro que você está em um ambiente completamente diferente, né? O nível de sobrecarga articular é diferente, o nível de esforço, o custo energético da corrida na esteira, ele é diferente, mas a gente consegue ir driblando com algumas técnicas, utilizando inclinações, utilizando treinamentos intervalados. Uma pessoa para fazer ajuste biomecânico da corrida também é importante, pode funcionar. Então, na medida do possível, a gente evita utilizar muito a esteira e tenta utilizar mais a corrida realmente no ambiente onde vai ser produzido, porque a gente precisa estar preparado, o seu corpo ele precisa estar preparado, por exemplo, para a resistência do ar, que ela pode influenciar em até 15% na performance da corrida, como eu comentei lá atrás, né, antes, logo no começo. Ô, professor, o senhor bloqueou seu áudio.
Estão ouvindo agora? Sim. Sem querer, alguém pode ter bloqueado meu áudio. Vamos Tá lá, normal agora. vamos dar continuidade. Vocês ouviram até onde? Vocês estão vendo esse slide aqui da esteira e da corrida de rua? Sim, quando você iniciou a falar sobre a questão dos 15% de influência do vento na corrida de rua. Perfeito. Então vamos continuar por aqui. Qualquer coisa vocês me avisem aí de novo. Então, né, a gente vê que a resistência do ar, a mudança no ambiente, né, a mudança na velocidade do vento, a densidade do ar, por exemplo, pode ser responsável por aumentar em até 10% no custo energético. Isso pode comprometer completamente o cálculo que você fez de custo de gasto de energia para uma prova, de reposição de carboidratos, reposição de aminoácidos, por exemplo, reposição de hidratação. Isso pode comprometer bastante os cálculos no final, né? As forças de frenagem, para você ter uma ideia, elas podem representar até 80% de influência sobre a corrida. Então, padrões biomecânicos, né, de fase de apoio, tipo de pisada, tempo de contato, rigidez da perna, podem representar um custo de até 80% de prejuízo para a performance na corrida. Então, se eu penso na parte biomecânica para melhorar a eficiência do movimento, eu facilito até para que o meu fisiológico lá na frente evolua de maneira também satisfatória. Então, aqui eu trouxe esse exemplo aqui, se vocês vão lembrar dele. Eu não vou lembrar o nome dele agora, eu sou péssimo com nomes. Está aqui o nome dele, o Kipchoge, o queniano, né? Ele foi o cara que fez a maratona em menos de 2 horas, né? Mas com a tentativa de quebra do recorde, né? Ele foi o primeiro cara a conseguir fazer uma maratona em menos de 2 horas, mas o recorde ele não pôde ser contabilizado por uma série de fatores, né? Ele usou diversos artifícios, né? Ele usou um tênis específico, né, que a Nike produziu para ele, para melhorar a performance dele. Esse tênis não estava sendo comercializado, foi produzido para ele, para essa prova. Ele usava sempre um esquema aqui rodeado por ajudantes, né, a parte de apoio dele durante a corrida. Aqui provavelmente a ideia dele era diminuir justamente essa resistência do ar, né, a qual ele era submetido durante uma corrida. Isso faz melhorar o túnel de vácuo, né, então você tem menor resistência, você gasta menos energia. Esse carro aqui na frente, com esse ponto de luz, né, era justamente para ditar o pace da corrida, né, para gerar uma percepção visual de se ele estava ou não dentro da velocidade certa, mas a gente não tira o mérito de que ele é um cara muito bem condicionado, né? Mas a gente vê o quanto que o ambiente que você cria, o ambiente que você pode manipular, pode influenciar no resultado, né? Então, essas turmas aqui, elas eram sempre trocadas, né, por pessoas descansadas, para que eles conseguissem ditar o ritmo da corrida, né, e ele só ficar preocupado em acompanhá-los, apesar de ele ser um cara muito bem condicionado, é claro. Agora eu parei para prestar atenção, olha o tamanho da pronação do pé desse cara. Mas eram caras também muito bem condicionados, mas todo esse aparato que foi criado foi também muito responsável por ele conseguir fazer a prova em menos de 2 horas. E foi tão bem planejado que, se você tem para pensar, ele não fez tão abaixo assim de 2 horas. Foi 1 hora, 59 minutos e alguns segundos, né? Mas já foi o suficiente, o planejamento era esse, ele conseguiu fazer em menos de 2 horas. Então, é o tamanho da influência, né, que esses fatores externos podem ter na resposta, no resultado da corrida. Então, aqui, é perfeitamente viável a gente utilizar esses valores que são preditos, né, em testes de performance, né, em testes de desempenho, e transformar isso em valores significativamente relacionados à performance, né? Então, você analisando esses VO2 máximo, por exemplo, são importantes para você ter uma determinação de níveis de intensidade em diferentes contextos de provas médias, longas e até muito longas, né, como 21 km por hora. Então, você tem valores extremamente significativos para todas elas, né, em relação a prescrições baseadas no VO2 máximo, também prescrições baseadas no VO2 máximo, que é difícil, por exemplo, muitas vezes, é você conseguir saber exatamente em qual intensidade, qual velocidade e em qual frequência cardíaca você vai estar utilizando ali 70%, 90% do seu VO2 máximo, para que você consiga ter um maior controle sobre essa carga,
Então, é uma métrica difícil de você utilizar se você não tiver um ergospirométrico, se o seu aluno, seu atleta não tiver como fazer um teste clínicos para determinar esse VO2, você te sobra algo um pouco mais indireto, né, que são os testes relacionados a VO2 máximo e também os testes de velocidade crítica, né, que tem uma relação também muito significativa com análise de performance para prescrição. Ok? Então, aqui eu vou dar uma pausazinha aqui rápida, tá? Vou abrir aqui para perguntas, antes da gente continuar. Pô, desculpa, o áudio está falhando? Como é que tá aí? Às vezes pode ser a internet aqui, mas às vezes também pode ser a internet aí. A gente nunca tem como saber qual é o lado que tá ruim, mas tranquilo. Bom, pessoal, estão abertos aqui a perguntas. Boa, Renê. Estão abertos aqui a perguntas, né? Vamos dar alguns minutinhos aqui, cerca de 5, 10 minutos para a gente fazer uma troca de ideia aqui, caso vocês queiram, caso estejam à vontade para fazer alguma pergunta, podem abrir o microfone se quiserem. Fiquem à vontade. O limiar de lactato, Nayana, a gente vai medir, a gente vai utilizar um teste indireto, mas que tem uma forte relação com os testes que foram feitos também utilizando as fitinhas, né, para análise de lactato, que é para a determinação desse ponto de deflexão da frequência cardíaca, como eu tinha falado. Ele é um teste incremental na esteira. Então, a frequência é aquela, você faz o teste de 3.000 metros, você encontra aquela velocidade, né, associada à intensidade máxima, relacionada ao VO2 máximo, né, que seria o 100%. Você utiliza 75% desse valor para iniciar um outro teste em um outro momento, que é o teste incremental. É o teste incremental de estágios de 3 minutos, acrescentando 0,5 km por hora a cada 3 minutos, usando inclinação de 1%. Esses 3 estágios, você vai coletar as frequências cardíacas. Ao final de cada estágio, você coleta a frequência cardíaca e você vai ter valores. Quando você joga na tabela, você vai conseguir identificar um crescimento linear da frequência cardíaca, mas em algum ponto, é justamente esse ponto que a gente encontra essas quebras de linearidade que a gente te dá de cara com esse ponto de deflexão, que é onde a gente encontra o ponto de queda da máxima fase estável do lactato. Então, ali, teoricamente, existe uma correlação muito forte com esse ponto de deflexão com o limiar anaeróbio, né? A partir daquele ponto, o corpo ele começa a ultrapassar mais de que 4 milimols de lactato e o corpo ele não consegue mais remover todo o lactato que é produzido e reutilizar todo o lactato produzido no ciclo de Cori, por exemplo, para a ressíntese de glicose a partir do lactato. Então, ele começa a se acumular. Então, essa quantidade de lactato sanguíneo começa a ficar alto demais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal, no Instagram. Professor, boa noite. Opa, boa noite. Professor, o Pedro, é lá de Itauá, meu amigo. Se eu poderia utilizar a escala de Borg para me descobrir os limiares. Cara, pode. Inclusive, ela tem uma relação muito forte também com o nível de intensidade e limiares, mas, primeiro, é uma escala subjetiva, e por ser subjetiva, quem está sendo exposto ao teste precisa conhecer muito bem a aplicação da escala de Borg, né? Então, tanto é que quando a gente vai prescrever exercícios de alta intensidade, treinamento intervalado de alta intensidade, que a gente considera que é sempre acima do limiar anaeróbio, a gente tem que estar sempre entre 8,5 e 9 na escala de 0 a 10. Então, se não tiver em 9, 8,5, 9, não é considerado alta intensidade. Então, durante o teste que você estiver fazendo, durante a atividade que você estiver fazendo, isso se aplica muito a atividades cíclicas e de endurance, né? Atividades intervaladas, por exemplo, num box, por exemplo, com um circuito funcional de alta intensidade, também pode ser aplicado, não tem problema.
Mas esse modelo de pontos de deflexão, você precisa ter esse teste baseado em um ergométrico, né? No caso aqui, a esteira. E esse valor, dificilmente ele é transferível para outras modalidades. Então, como o objetivo da gente aqui é falar mais sobre corrida mesmo, então os testes práticos eles acabam sendo transferidos para a corrida em si. Mas você consegue utilizar assim, se for na escala de 0 a 20, de 6 a 20, por exemplo, de bordo, você tem que estar trabalhando no domínio sempre acima de 18, próximo ali, sempre acima de 18, próximo de 18 ou acima, para ser considerado a alta intensidade. Né? De 0 a 10 é acima de 8,5, 8,5, 9. Beleza, obrigado. Nada. Ismael, Ítalo. Fala aí, Ítalo. E aí, cara? E aí, cara, teria como tu dar um exemplo aí de como tu controla o drop pélvico aí na corrida? Tipo, no plano frontal, usa o hip lock position, né? Aí teria como tu falar no plano sagital e no plano transversal, qual exercício tu usa para corrigir o drop? Cara, eu uso, na verdade, não tem um exercício só, né? Existe um aglomerado de estratégias de treinamento de força, treinamento de consciência e de estabilidade que a gente utiliza, que vai desde a lombar até os conceitos de pelve e os adutores, né? Para poder você tentar conseguir uma estabilização dinâmica em padrão cruzado, né? Desde os isquiotibiais até o psoas, né? E os quadrados lombares. Mas eu uso, por exemplo, bastante, além do hip lock position, né? Aquela passagem de perna que você puxa o pé para frente, eu uso também muito o adutor Copenhagen. Deixa eu procurar aqui. Adutor, já está aqui. Vocês estão vendo essa tela aqui do Google? Sim, tá aparecendo, viu? Tá aparecendo. Pronto. Esse aqui, cara, é o adutor Copenhagen, tá? Eu utilizo ele de uma maneira completamente diferente, tá? Aqui, por exemplo, para pessoas iniciantes, a gente utiliza com o joelho flexionado, com a tíbia toda apoiada em cima do banco, né? Mas essa perna ela fica estendida, passando embaixo do banco. Aqui, com certeza, ele ajustou usando os steps para poder ficar ajustado ao tamanho da envergadura do húmero dele, né? Para poder ficar numa posição mais adequada. E eu normalmente utilizo ele de forma dinâmica, né? Com associação de movimentos de braço e de perna, em padrão cruzado, tá? Para deixar, criar uma variabilidade dentro do movimento, tá? Criando variabilidade, né? E os flutuadores, né? As flutuações do movimento, elas reagem bem a estímulos de variabilidade. Então, criando variabilidade, você consegue atingir um nível de estabilidade mais superior. Tranquilo, valeu. Nada. Alan, utilizar PSE no teste de Concone. O teste de Concone, ele é um teste de incremental também, de intensidade, que é o que utiliza 1 km por hora, estágio de 3 minutos, ao invés de 0,5, né? Teoricamente, ele é associado também ao crescimento da percepção subjetiva do esforço. Então, quando a gente faz o teste, é extremamente importante, primeiro, que você tenha uma boa técnica de corrida, né, para que se você tiver uma técnica de corrida pobre, isso vai ter um custo energético mais alto, você vai alcançar a fadiga mais cedo, e esse valor pode deixar ruído na resposta do seu teste. Você deve utilizar um medidor de frequência cardíaca para você acompanhar, e você deve também já ter ensinado previamente como utilizar as escalas de percepção de esforço para que você consiga casar. Por quê? Se ao final do teste a pessoa estiver te dando uma escala de 6 a 20, por exemplo, 15, 16, mas ela pediu para parar o teste, por exemplo, você sabe que ela não foi até o máximo. Então você consegue criar uma relação. Não, você não foi até o máximo. Eu não estava treinando intensidade máxima, aquilo ali era submáximo. Então, se você preferir não testar de novo e utilizar intensidade submáxima, né, aí você vai perguntar o que foi que aconteceu primeiro. Ela deve ter começado a ter dor muscular, ela pode ter começado, por exemplo, a ter desconforto lombar, algo nesse sentido, e isso impossibilitou e incapacitou que ela continuasse o teste. Então, se você conseguir utilizar algumas métricas para poder fazer esses controles, pode ser interessante. Glauber. Porque, na verdade, alguém está com o microfone ligado. Aqui no Instagram, vamos falar aqui com o Pedro Denis.
tem alguma explicação científica sobre os resultados dos quenianos? Cara, é uma quantidade absurda de ajuste fisiológico e biomecânica. Os caras, eles têm um perfil genético bastante propício para esse desenvolvimento de capacidade, historicamente falando, fisiologicamente falando, mas existe algumas respostas relacionadas a isso, né? Comprimento de tendão, por exemplo, no tríceps femoral, tendão calcâneo. A gente sabe que o tendão ele oferece um suporte extremamente importante na corrida, evitando a dorsiflexão, né? Você não encostar tão rapidamente o calcanhar no chão em alguns casos, principalmente em corridas de velocidade. A gente está falando aqui de atletas considerados de elite, né? São atletas que correm com velocidades médias de 22, 23 km por hora. Então, o cara que está correndo nessa velocidade, ele jamais vai correr tocando com calcanhar no chão ou com o médio pé. Muito pelo contrário. Existe essa possibilidade? Com certeza, existe a possibilidade de ele no meio da prova, mas não atletas de elite. Tá? Eles são atletas amadores. Existem alguns trabalhos que mostram que atletas de elite que fazem provas de maratona, homens, né, em 2 horas e 30, 2 horas e 30 e poucos minutos, que é rápido. Da metade da prova para frente, estavam quase 65% estavam correndo com apoio de calcâneo. Então, mas existem algumas associações fisiológicas, por exemplo, até inclusive com perfil sanguíneo também. Mais alguém aqui no Instagram? Giovanni Nunes está acompanhando a gente no Instagram, está acompanhando a gente no YouTube, está acompanhando a gente aqui também no... Grande garoto, Giovanni é uma figura. Prazerzão ter você por aqui. Nós falamos da pós, Giovanni é da pós. Deixa eu ver se eu consigo responder mais. Só mais um aqui, gente, para a gente dar continuidade. Alisson, é uma série de ajustes. Cara, é uma série de coisas que pode acontecer. Existe uma coisa que a gente, às vezes, não quer pensar, não quer dizer para o nosso aluno, ou a gente mesmo não quer tomar essa decisão por nós mesmos, né? Existem pessoas, simplesmente, que não têm estrutura física, biomecânica, fisiológica, para ser corredor de longa duração, de longa distância. É preciso você deixar que a modalidade escolha, né? Escolha você, e não você tentar escolher as modalidades. Por exemplo, eu tenho certeza que na minha vida profissional como consultor esportivo, fazendo consultorias online, eu posso ter frustrado algumas pessoas. Mas tem gente que quer me contratar como consultoria para fazer preparação física para provas de meia maratona, por exemplo. E eu digo, cara, quanto tempo você quer correr? Ele diz, não, eu queria, vamos supor que hoje ele está querendo começar, ele quer fazer a prova em novembro. Cara, eu não posso lhe prometer que essa for a sua intenção. Eu não sei se eu vou conseguir dar algo que você precisa, porque eu não posso, você nunca pode prometer, garantir que uma pessoa vai conseguir um resultado X, Y ou Z no tempo determinado. Não dá. Acontecem diversas coisas antes, você pode perceber que o perfil fisiológico e genético e biomecânico da pessoa não é propício para provas de longa duração. Eu, particularmente, quando eu consigo correr 10 km, eu fico todo quebrado. O meu peso atrapalha, a minha biomecânica atrapalha, então não adianta você forçar a barra. Então, aqui precisa de um trabalho aqui, e você tem que pensar sempre na parte da treinabilidade também, né? No princípio da progressão de carga. Quanto mais treinado você for, cara, mais difícil vai ser você ganhar alguns quilômetros aqui de condicionamento. Pode, cara. Controlar a carga de hidreiro através do volume da PSE pode sim. Existe várias pessoas que fazem isso, pessoas que não têm um frequencímetro que marca pace de forma automática, dinâmica, né, com o GPS. Você consegue sim. Desde que a pessoa entenda como é que funciona uma percepção subjetiva do esforço, você pode ter esse controle tanto no momento da atividade como no controle de carga, pós-atividade, né? Dá sim para fazer o controle. Cara, o teste ele pode ser utilizado para qualquer pessoa. Se você quiser, se você tiver a intenção de utilizar a corrida na sua prescrição para emagrecimento, faça o teste. Você vai precisar saber dessas métricas
para conseguir prescrever com melhor precisão atividades de alta intensidade, atividades de moderada e atividades de regenerativo. Você vai precisar saber quais são as faixas de intensidade mais precisas possível para conseguir dar uma melhor assertividade, para você ter uma melhor assertividade na prescrição. Beleza? Bom, então vamos retomando aqui, tá? Daqui a pouco a gente volta a conversar, bater o papo de novo. Deixa eu dar uma mordidinha aqui nessa negocinho aqui que eu ganhei. Vamos lá, todo mundo vendo aqui minha tela novamente? Tá todo mundo vendo, me ouvindo bem? Vendo a tela e me ouvindo? Ok, aí, só levanta aí. Boa. Show. Vamos dar continuidade, então. Então, resumidamente, né, a gente tem todos esses fatores, né, que podem interferir na economia de corrida de qualquer pessoa, dependente da situação. Então, a gente tem atividades enzimáticas influenciando, o estado nutricional, a biomecânica, o sistema neuromuscular, né, envolvendo tendões e sistemas proprioceptores, mecanorreceptores, o tipo de treinamento que você está utilizando naquela fase de treinamento, o nível de aptidão prévio, né, de cada um, processo de hidratação e desidratação. Tem algumas pessoas que desidratam mais rápido do que outros, né? Você já deve ter visto aquelas pessoas que treinam e elas não transpiram tão facilmente assim. Nível de composição corporal, né? Peso, altura, comprimento de membros, composição anatômica, sexo e a idade. Resumidamente, todos esses fatores vão influenciar de forma direta na economia de corrida e no gasto energético e esforço. E aqui a gente entra num fator que eu acho fundamental, que todos nós deveríamos conseguir fazer na nossa prática diária, mas a gente esbarra num problema, que é a utilização desse aplicativo aqui, que é o Runmatic. O Runmatic, infelizmente, ele só existe para a plataforma do iOS, só existe para iPhone e para iPad, né? O custo dele em si, como aplicativo, ele não é muito alto. Acho que você paga 30, não sei como é que está agora com o dólar, né? Mas com 30 e poucos reais, você paga só uma vez e você tem na mão uma ferramenta excepcional para você fazer análises específicas, né, biomecânicas do seu corredor em esteira, tá? Eu basicamente eu uso muito somente a parte aqui de biomecânica para ter uma noção de como é que está se comportando o meu aluno, o meu atleta no movimento dinâmico, tá? Então, o que é que ele faz? Né? Na prática, o Runmatic, ele me dá algumas métricas, alguns valores que não necessariamente vão mudar a minha abordagem, né? A minha decisão sobre o tipo de treinamento. Independente dos resultados aqui que apareçam, eu não mudo a minha abordagem, mas eu posso enfatizar mais para um lado da abordagem do que para outros em si, né? Então, se eu vejo que o cara tem um perfil biomecânico um pouco ruim, né, esse cara vai ganhar mais atenção na sala de pesos antes de entrar na prática de corrida em si. Se eu vejo que esse cara tem alguns aspectos que estão bacanas, que estão ok, não estão tão aquém, né, do que precisa, eu já posso incorporar exercícios com corridas específicas, de sprints ou corridas mais longas, em fases que eu determinar. Tá certo? Então, a tomada de decisão ela altera muito com base no perfil, se está ruim, se não está tão ruim assim, ou se ele está ok, se ele está bom. Tá? Dentro aqui a gente tem as métricas, por exemplo, como a oscilação vertical. A oscilação vertical, imagina que o teu centro de gravidade durante a corrida, ele oscila verticalmente durante a corrida. Então, se durante a corrida, imagine que você está correndo oscilando de forma vertical, então você corre criando um perfil de onda, né? Se você tivesse um ponto fixo marcado no seu centro de gravidade, você estaria oscilando e criando uma estrutura em onda. Então, os estudos eles têm mostrado que se você ter essa oscilação vertical aumentada, aumenta muito o consumo de oxigênio durante a corrida.
Né? E se aumenta o consumo de oxigênio da corrida, significa que isso tem um custo energético maior, significa que o esforço que está realizando está sendo maior. Então, ele pode ser considerado mecanicamente mais eficiente, né, na medida que há pouco deslocamento vertical do centro de massa, isso causando um menor custo energético e melhorando mais a performance. Outra métrica bastante importante, que está relacionada, inclusive, com o surgimento de dores, né, e lesões do tendão patelofemoral, é o tempo de contato, o tempo de contato que o seu pé fica no chão, tá? Então, ao longo dos períodos de tempo de contato, eles são associados, né, com aumento do custo metabólico e com surgimento de dor, né, inclusive com surgimento de dor, lesão a nível do quadril, síndrome da banda iliotibial, como falei, da inflamação do tendão patelofemoral, fascite plantar, por exemplo, dores no tendão calcâneo, inflamação do tendão calcâneo. E essas inflamações, a gente tem que tomar cuidado, elas provocam uma alteração fisiológica na estrutura do tendão, de hipertrofia do tendão patológica. E essa hipertrofia patológica tira a eficiência do coeficiente de elasticidade que a gente precisa do tendão. Tá? Ele perde função. Então, se perde função, cada vez que você joga mais carga, mais ele vai sofrer, então o risco de lesão é muito alto. Então, quando você analisa o tempo de contato, você tem que estar, ele também está totalmente relacionado ao aumento do custo de energia e também com o surgimento de dor. Rigidez da perna, isso aqui é um conceito que às vezes causa algumas divergências, né? Mas, por exemplo, imagine que para você ter um bom desempenho na corrida, você precisa ter a perna mais rígida, o membro inferior mais rígido. Né? E para algumas pessoas, por exemplo, se você é adepto de usar a musculação tradicional, que aumenta o ângulo de movimento, né? Você tem um movimento cinemático diferente do que acontece na corrida, você cria um ambiente com mais flexibilidade, mais mobilidade dentro do exercício, e você perde essa rigidez. Essa rigidez ela é autorregulável até mesmo com o passar da corrida, com o passar do treino, dependendo da intensidade. E ele está totalmente ligado, se você tem uma rigidez ruim do membro, né, você pode perder performance em corridas de longa duração, por exemplo, corridas mais longas. Essa rigidez da perna, com o acúmulo de fadiga, ela já naturalmente é reduzida. Né? Isso ela é fisiologicamente reduzida como um fator de proteção. Então, treinar essa rigidez no membro pode fazer você não ter perdas de performance tão acentuadas durante algumas corridas de longa duração. E menor risco de sentir dores, menor risco de lesão também. Em determinadas velocidades, como eu falei, a rigidez da perna ela é relacionada a um menor gasto energético durante a corrida. Então, quando você aumenta a velocidade, essa rigidez ela acontece de maneira autorregulável, porque ela se ajusta ao contexto da velocidade e da intensidade, existe uma necessidade de maior fator de proteção dessas articulações, ela aumenta a rigidez, e o gasto energético ele passa a ser menor em velocidades mais altas. E assim como o tipo de pisada, ele também é autorregulável baseado na velocidade, né? Independente de qualquer pessoa que seja, com a velocidade mais alta ou mais baixa, os fatores de pisada eles podem se alterar, isso não tem relação nenhuma com a técnica perfeita, né? Existem alguns trabalhos existem alguns autores que defendem, né, a alteração, né, que é necessária a alteração do tipo de pisada. Eu concordo com isso em algumas intensidades mais altas, né? Quanto maior for a velocidade que você esteja correndo, sim, é necessário que você tenha uma alteração, só que eu não concordo com o aumento da expressão do controle muito consciente, né, desses fatores muito internos, né, esse foco interno muito grande, que você tem que pisar com a ponta do pé, tem que pisar com o médio pé, isso aumenta o tempo de contato, por incrível que pareça. Então, se aumenta o tempo de contato, aumenta o risco de lesão e aumenta. Existem outras estratégias mais bem empregadas para você conseguir isso, tirando o grande foco interno do movimento. Então, você melhorar a rigidez da perna, e essa métrica aqui é bastante importante, né? Quanto maior essa rigidez for medida aqui, melhor vai ser. Tá? Então, você consegue aumentar essa rigidez através de exercícios focados dentro de um contexto de exercícios de empurrar e de exercícios de sustentação de carga, para melhorar
a contribuição de vários grupamentos musculares para dar um suporte maior para o esse membro inferior e para a pelve, para o quadril. Tá? Então, existem as estratégias de treino específicas para isso. Frequência da passada, né? Essa frequência da passada aqui é interessante, porque ela também, além de ela ser associada a uma menor amplitude, né, dessa passada, ela é associada a um menor tempo de contato, né? Essa frequência ela também está diretamente relacionada com a velocidade com que você corre. Então, muitas vezes você aumenta a velocidade, mas a sua frequência de passada ela não muda. Isso aumenta o custo energético. E muitas vezes, quando você se concentra e muda a frequência da passada, você aumenta a sua velocidade, diminuindo o custo energético. É por isso que eu gosto muito de focar em frequência. Né? A frequência que é da passada, média, ela é estável, né, para análise do custo energético de corredores de curta, ou de média e de longa distância. Então, se você tem esse valor, e esse valor aqui ele pode ser transformado em passos por minuto, né? Porque um Hertz, né, que é a medida de frequência, ela equivale a 60 ciclos, né, em um segundo. Então, se você pegar esse valor aqui e multiplicar por 60, você vai ter uma métrica aproximada de qual é a frequência de passada de um indivíduo. Fazendo uma conta aqui bem rápida, vamos supor que aqui nesse caso, né, para a perna esquerda, 1,879 vezes 60, eu tenho aí uma frequência de 112 passos por minuto, tá? Na perna esquerda e um pouco maior, talvez aqui uns 115 passos por minuto, a uma velocidade de 11,7 km por hora. Ou seja, nessa velocidade aqui, a frequência de passada, que dessa minha aluna aqui que foi feita essa avaliação, a frequência de passada dela era para estar acima de 150 nessa velocidade. Que essa velocidade aqui, para ela, já é uma velocidade que é considerada moderada para alta intensidade. Então, você tem uma velocidade muito alta, mas você tem uma frequência muito baixa. Aqui, nesse caso, adiantando, eu tive dentro de uma abordagem que foi feita com ela para mudança nessa frequência de passada, né, com informações verbais, menos visuais e mais verbais, a gente conseguiu, em algumas semanas, dentro de uma mesma velocidade, evoluir aqui cerca de 35% nessa frequência de passada. E com isso, as dores no quadril foram diminuindo com o passar do tempo, a dor no joelho que sentia foram melhorando com o passar do tempo, mexendo em apenas uma métrica de forma direta. As outras foram melhorando de forma em cascata, né? Todas elas melhoram simultaneamente. E aqui, ó, que é legal que eu trago sempre essa representação de uma corrida, uma caminhada, por exemplo. Então, se você fala, eu gosto de caminhar, meu aluno gosta muito de ficar caminhando lá 1 hora na esteira. Ele gosta de caminhar 1 hora na esteira, depois ou antes do treino. Isso não tem problema nenhum, é bom para ele, deixa ele caminhar, não faz mal. Acontece que o problema é que essas caminhadas, elas estão relacionadas, o resultado, a resposta fisiológica dessas caminhadas, elas estão diretamente relacionadas com a intensidade. Né? Então, a gente vê que tem gente que caminha abaixo de 70 passos por minuto. E o custo energético dessa caminhada é baixo. Se o custo energético é baixo, menor potencial emagrecedor. Menores ajustes fisiológicos necessários para quando eu quiser sair dessa caminhada para uma corrida leve. Então, saber dessa frequência de passada aqui é importante para saber em que ponto eu estou e aonde eu posso chegar e como eu vou chegar lá. Tem alguns aplicativos, alguns relógios, como a Garmin, os relógios da Amazfit, alguns deles também, o Apple Watch, eles fazem essa medida, eu não sei como é que eles fazem esses cálculos, mas é uma estimativa, baseado na distância, na velocidade que você correu, eles não têm altura, não têm comprimento do membro, eles não têm nada. O que eles dão é uma relação. Então, eles encontram ali uma quantidade de passos por minuto aproximada. Então, eles devem levar sempre em consideração que você tem uma boa técnica de corrida. E a técnica de corrida, ela influencia de forma bastante significativa nessa frequência de passada. Então, o que é que faz, né? Quanto é bom eu melhorar a minha cadência, a cadência que são a frequência de passos por minuto. Então, quando você melhora a sua cadência, você tem um ajuste, né, uma melhora nesse deslocamento vertical do centro de gravidade. Olha só, eu melhorei a minha cadência, automaticamente eu tenho uma menor oscilação no meu centro de gravidade. Lembra
eu falei da oscilação vertical, como tendo um comprometimento do consumo de energia. Então, eu melhorando a minha cadência, eu também tenho uma menor adução interna do meu joelho, ou seja, rotação interna, tenho um menor valgo dinâmico. Eu melhoro a minha cadência e eu tenho um menor valgo dinâmico. Isso não é uma medida, né, deslocamento medial do joelho. Isso não é uma medida direta com relação à corrida. Muitas vezes a pessoa, você expõe ela a um teste de valgismo dinâmico, ela dá positivo para o valgo dinâmico. Mas na corrida ela não apresenta valgo dinâmico em momento nenhum, então a análise tem que ser feita dentro do contexto, tá? Então, se você coloca a pessoa para correr na esteira, filma ela em câmera lenta, olha de frente para ela, se ela estiver apresentando colapso medial do joelho, aí se você trabalhar em cima da cadência, é muito provável que melhore. A redução de forças de impacto, melhorar a cadência também melhora a minha redução de forças de impacto. Então, se melhora a minha redução de forças de impacto, eu tenho menos força reagindo contra o meu corpo. Então, eu tenho menos forças externas gerando um gasto de energia. Então, melhorar a minha cadência também faz com que eu trabalhe com os joelhos um pouco mais flexionados durante a fase de apoio, durante a fase de apoio da corrida. Então, eu tenho menor velocidade angular do meu joelho. Se eu tenho menor velocidade angular do meu joelho, eu melhoro a minha performance na corrida também. Melhoro meus aspectos cinemáticos da corrida. Eu melhoro também, né, a amplitude na minha passada, né? Eu melhorando a amplitude na minha passada, eu melhoro apenas com a cadência. Se eu tenho uma menor amplitude da minha passada, eu tenho um melhor posicionamento do meu pé em relação ao meu centro de gravidade, na linha média do meu corpo, digamos. Então, eu tenho menor dorsiflexão, né? Eu tenho um menor impacto, né, nos tornozelos e redução de forças de frenagem, forças que vão me frear, que estão me atrapalhando. Então, focar na cadência é muito importante. Não é tudo, mas é muito importante, porque se eu foco na cadência, eu consigo ter uma melhora de vários aspectos que vão me ajudar a melhorar a minha economia de corrida lá na frente, tá? Melhorando essa técnica especificamente. Então, por que eu digo isso? Porque esse é um trabalho bastante interessante, né, que ele fala que se existe realmente uma técnica que é altamente eficiente para melhorar a economia de corrida, né? E ele faz uma revisão sobre todos os fatores biomecânicos que são modificáveis, né? Ou seja, cinemática, cinética, posição de pisada, tempo de contato, posição do tronco, todos esses fatores biomecânicos que podem ser modificados, porque o comprimento da minha perna eu não posso modificar, a minha idade eu não posso modificar, o meu peso ósseo eu não posso modificar. Então, todos esses aspectos influenciam, mas os biomecânicos, num outro trabalho que foi publicado, eles tentaram analisar se existia um padrão ideal de pisada, por exemplo. Né? Então, eles perceberam que mesmo que você atingisse o chão na fase de apoio, né, primeiro contato, o strike, com o antepé ou com o calcanhar, você não tinha uma diferença tão grande assim na força que era produzida, né, na força de reação. Né? Então, o tempo de contato ele era basicamente o mesmo para todos, para os dois diferentes tipos de pisada. E aqui é onde entra aquele trabalho que eu falei, né, que os atletas de elite, né, uma prova de maratona, a partir do quilômetro 15, mais de 60% deles já estavam adotando um tipo de pisada de calcânio ou médio pé, não estavam mais com pisada de antepé, já estavam reduzindo a velocidade, ela muda e autorregula o padrão biomecânico ali da atividade. Então, não parece ser tão importante assim você focar no tipo de pisada, sim na cadência. Se você mexe na cadência, você consegue melhorar vários aspectos do movimento. E aqui são algumas análises, né? Algumas análises de vídeo, utilizando um aplicativo chamado Coach Eye, né? O olho do treinador. Isso daqui está disponível para plataformas de Android e também de iOS. E a gente consegue traçar alguns parâmetros do que pode estar acontecendo de errado, que pode estar gerando dor articular, que pode estar atrapalhando a performance e aumentando o custo energético. Nesse caso aqui, a corrida provocava muita dor na coxa. Então, ao final de uma corrida rápida de 2 km, o quadríceps, né, o reto femoral, estava praticamente no outro dia seguinte, estava destruído e as dores no joelho
vinham acontecendo. Então, quando a gente faz uma análise de vídeo, né, com uma visão lateral, a gente consegue ter uma ideia do que pode estar acontecendo. Olha só o ângulo de entrada do pé dele no chão, né? O primeiro contato com o pé no chão, né, ele não pode estar 100% relacionado com o calcanhar e com o joelho em extensão, tá? Ele não pode estar, o joelho não pode entrar totalmente em extensão, ele tem que entrar com um ângulo já bem pré-determinado para reduzir o tempo de contato, reduzir a amplitude da passada e, consequentemente, aumentar a cadência. O ângulo de entrada no pé do chão ele tem que ser inferior a 5 graus, ele não pode ter um ângulo de entrada tão grande. Então, você vê, 5 graus ainda significa que eu estou entrando de calcânio, mas isso em si não quer dizer muita coisa. Significa que a 5 graus não foi encontrado qualquer valor significativo como melhora de dor ou perda de performance. Ao momento que o seu pé inteiro entra em contato com o chão, é extremamente necessário que o seu maléolo lateral ele já esteja muito próximo ou em cima dessa linha média que a gente tracejou aqui. Tá? Então, ao momento que o seu pé total entra em contato com o chão, o seu maléolo já deveria estar aqui em cima dessa linha. Então, se ele não está nessa linha, significa que ele está provocando um overstride, né? A pisada dele está acontecendo muito à frente do centro de gravidade. Isso tem algumas complicações, tem algumas interferências. Né? A posição do tronco, muitas vezes, durante a corrida, a pessoa que corre muito ereta, ela, às vezes, apresenta isso também. Ao momento que o seu maléolo ele entra em contato com essa linha, tá? Independente do que a gente está avaliando aqui, na hora que ele passa, a gente pausa novamente e analisa qual é o ângulo que o joelho dele assumiu, tá? A gente pode, inclusive, verificar aqui que nesse momento que o pé dele totalmente entra em contato, ele está com um ângulo bem mais aberto aqui, provavelmente perto aqui de 160 graus, 155 graus, e ao momento que o pé dele passa da linha média, ele já está no ângulo de 137 graus. A gente precisa aqui ter um ângulo de, no máximo, 40 graus de deslocamento. Aqui a gente teve 43 graus de deslocamento. E, assim, esse deslocamento, na verdade, ele é para ser o menor possível. Aqui, se essa perna ela tivesse entrado mais próximo da linha média e seu joelho já tivesse assumido aqui, por exemplo, a gente tivesse analisado esses 137 graus, menos mal, ele estaria muito próximo do meu limite máximo, que é tolerável, que é de 30 até 40 graus de flexão. Mas a gente encontra aqui que, além da flexão aumentada, quando ele passa no ponto de análise, no ponto de interesse, ele teve uma velocidade angular. Essa velocidade angular, ela me dá uma relação com ineficiência de contração, de suporte de contração reto-femoral, disco-tibial, de maneira isométrica para aguentar essa sobrecarga. Então, a estrutura neuromuscular e tendinha não estão funcionando e nem todo o sistema sensorial, toda aquela abordagem que eu falei lá atrás, naquele gráfico com o cérebro, de movimento automático e controle consciente e inconsciente no movimento. Então, quando ele pisa no chão, ainda existe um deslocamento angular do joelho, isso que aumenta muito o trabalho excêntrico da coxa, e o trabalho excêntrico ele custa mais energia para a gente do que o trabalho isométrico. Então, se ele conseguisse ter uma rigidez de perna e que ele fosse capaz de contrair essa musculatura de forma mais isométrica, de forma automatizada, antes mesmo desse pé entrar em contato com o chão, para passar menos tempo no chão, menor seria o custo energético. E aqui a gente ficaria discutindo várias coisas aqui com relação aos benefícios e malefícios em relação às estruturas. Aqui a gente, por esse ângulo ter mais acentuado, eu passo mais tempo com o meu pé no chão. Se eu passo mais tempo com o meu pé no chão, eu tenho uma sobrecarga na banda iliotibial para não impedir que esse meu quadril faça uma adução. Mas ele vai fazer a adução. Lembra que eu mostrei aqui, ó? Ele vai fazer uma adução. Se ele faz uma adução, significa que esse meu tronco está caindo para cá. Se o meu tronco está caindo para cá, esses músculos, toda a estrutura, teria que trabalhar de maneira excêntrica para evitar essa adução. Mas estão ineficientes. Isso provoca uma irritação e uma inflamação da que a gente chama dos tendões lá, ou do grupamento de músculo da face lata, aumentando o estresse iliotibial.
E a gente também tem o drop pélvico do lado oposto, sempre dentro de um padrão cruzado. Eu tenho um tempo de contato maior, eu vou ter esse estresse aqui, eu vou ter uma queda pélvica do lado oposto, e isso vai provocar problemas lombares lá na frente. Então, é uma reação em cadeia, de maneira negativa. Cara, eu acho fantástico esse Instagram. Fiz questão de deixar aqui o perfil dele. Esse cara, ele faz sempre uma representação gráfica de vários aspectos do treinamento. E o cara, ele tem uma habilidade muito interessante de transmitir isso de forma gráfica, né, em desenhos feitos à mão. E isso aqui resume muito o lance de você ter um movimento mal equilibrado, né, todo o sistema funcionando de uma maneira ineficiente. Imagina só que quando você pisa muito lá na frente, né, aumentando essa distância horizontal entre o seu centro virtual de massa, que no corredor ele está um pouquinho mais à frente, né, do que quando a gente está parado, por causa da velocidade de deslocamento. Essa distância horizontal entre o primeiro ponto de contato, né, ela que se caracteriza como overstride. Então, se você aumenta essa superfície, né, de horizontal, você reduz a velocidade, porque você vai provocar efeitos de frenagem. Se você freia, né, você perde eficiência e provoca uma reação em cadeia, um estresse biomecânico generalizado. Imagina isso acontecendo ao longo de uma corrida, em que uma pessoa com técnica ruim de corrida, por exemplo, ela pode ter que suportar até 6 vezes o peso corporal dela a cada passada. Imagine isso acontecendo numa corrida de 10 km, acontecendo toda essa carga acumulada. Então, quanto mais eficiente for a minha pisada, menor vai ser a representatividade dessa carga e maior força relativa eu vou ter para dar continuidade à atividade. Então, se eu tenho uma posição de área menor, por exemplo, aqui eu tenho muita área de pisada, né, ele vai ter que transitar muito tempo até chegar a amplitude, até a fase do toe off, né, que é o que a pontinha do dedão sai totalmente do chão. Se eu diminuo essa área de contato, se eu chego mais rápido ao chão, eu vou sair mais rápido ao chão. Eu tenho a tendência de aumentar a minha velocidade. De midfoot, né, que é de médio pé para antepé. Né? Você tem a sua roda, né, seu movimento, a sua roda gira de maneira muito mais tranquila, muito mais fluida, com menor custo energético. É a mesma coisa de você imaginar seu carro andando com 4 pneus baixos, aumenta o gasto em combustível. Se você anda sempre com seus pneus calibrados, do jeito que a fábrica manda, do jeito que tanto a fábrica de pneu manda como a fábrica do carro manda, você tem um menor custo de combustível. Então, esse outro trabalho aqui que eu trouxe, por exemplo, ele fala o quanto a técnica ela é importante para você melhorar essa economia, né, durante a corrida, esse custo energético e a performance. Então, a técnica ela é responsável por explicar 39% da economia durante as corridas, né, e 31% da performance, né, do tempo que você demora para cumprir, né, a tarefa. Então, os parâmetros de pisada são sempre esses: menor dorsiflexão durante a fase de apoio, menor tempo de contato, isso está diretamente relacionado com menor dorsiflexão, e a menor amplitude da passada. Velocidade angular de membros inferiores, né, então a gente tem uma posição mais vertical do tronco, e estima-se que entre 10 e 15 graus de inclinação é favorável, mais do que isso ou menos do que isso é prejudicial para o desenvolvimento do movimento biomecanicamente favorável. Uma flexão plantar no momento inicial de contato, né? Então, se eu tenho flexão plantar no momento inicial do contato e eu tenho uma menor dorsiflexão, significa que na hora que eu piso, não existe velocidade angular no meu tornozelo suficiente para gerar forças de frenagem, né? Essas forças elas vão ser transferidas como energia elástica. Então, menor movimento angular do joelho, como eu já falei, né? E do quadril também durante essa fase de apoio, né? Na hora que eu piso o pé no chão, eu não tenho ângulo de joelho flexionando durante a fase, nem o quadril fazendo um drop do lado contrário. E o quadril, né, vai ser a menor frenagem, menor oscilação vertical e uma menor rotação transversal. Né? Então, a gente sabe que muita rotação axial, muita rotação transversal do quadril é ruim, mas ela é muito útil em períodos de alta velocidade. Né? Em termos de alta velocidade, isso acontece de forma natural.
Então, a gente tem aqui aspectos relacionados, por exemplo, à rigidez de membro inferior, né, que aumenta com a velocidade e também com a frequência da passada, através de mecanismos fisiológicos que vão se desenvolvendo ao longo do tempo, né, de mecanismos de pré-tensão. Você tem que ensinar a sua musculatura, através de exercícios baseados dentro de um contexto específico, a desenvolver essa tensão, essa contração isométrica pré-estabelecida para melhorar a economia de energia. Isso vem através da redução que a gente chama de muscle slack, que é um pequeno delay na contração das estruturas contráteis, tanto de músculo como de tendão, né, que vem dos órgãos tendinosos de Golgi e dos fusos musculares, e também a partir do sistema de controle, né, de posicionamento de níveis de intensidade de contração. Então, você precisa ter o treino bem desenvolvido para reduzir o slack. Movimentos tradicionais, eles não reduzem o slack. Movimento com contramovimento, exercício com contramovimento, dependendo da amplitude, ele também não reduz o slack. Mas exercícios, por exemplo, isométricos, eles são bastante interessantes para a redução desse atraso na contração neuromuscular. E aqui é só um modelo, né, que fala, modelo de representação gráfica sobre esse processo aqui que chama de Spring Mass Model, é um modelo de mola em relação à massa, né? Esse aqui é um conceito que vem da física, que a gente tem o coeficiente de rigidez da perna, a gente tem a força da gravidade agindo, o peso corporal e a perna, né? Então, quanto maior for esse coeficiente de rigidez, mais o meu corpo, minha estrutura vai ser capaz de suportar a minha carga e a força da gravidade, me transferindo isso para uma maior performance. E aqui é uma representação também, eu não vou me alongar muito aqui, do que é do muscle slack, de todas as etapas, né, que pode acontecer para promover esse atraso na contração muscular e também no coeficiente de elasticidade do tendão, né, da contração do tendão, já que durante um movimento, durante uma estrutura muscular já bem desenvolvida, onde existe uma pretensão em contração isométrica de isquiotibiais, por exemplo, durante a fase pré-fase de apoio, então, basicamente, quase toda a responsabilidade para absorver e transformar em propulsão passa para os tendões. Então, os tendões precisam ser estruturas fortes, então você precisa treinar tendões usando mais cargas, né? Os tendões eles são treinados através de cargas mais altas, diferente da musculatura. Na prescrição, por exemplo, aqui são todos essas variáveis, né, que a gente pode manipular, são todas variáveis manipuláveis que a gente tem da corrida, né? Então a gente tem desde intensidade, duração dos esforços, modalidade, tipo de modalidade que você vai fazer, se você vai correr num terreno um pouco mais diferente do que o asfalto, por exemplo, que não areia, mudanças muito bruscas promovem alterações biomecânicas muito significativas e isso tem um atraso de entendimento fisiológico e de performance também bastante significativo. A gente pode casar com os exercícios com períodos de recuperação, que também podem variar de acordo com a intensidade e a duração. Você pode ter a manipulação do ambiente, né, onde você vai fazer, tem que ficar preocupado com o estado nutricional. O número de séries, a duração de cada série, né, a duração de todas elas, por exemplo, você também pode manipular. O tempo que você vai ficar entre cada bloco desses de série, qual é a intensidade que você vai fazer, né, e o volume total. Então, esse gráfico ele expressa muito a quantidade de formas que a gente tem de manipular treinamento, principalmente baseado em intervalados de alta intensidade. Então, tem uma característica muito flexível de prescrição. E aqui são as faixas de intensidade que você pode trabalhar, desenvolver, né, com seus alunos, uma vez que você já tem os valores de referência de velocidade já avaliados, né, você já fez as suas avaliações, já identificou quais são os parâmetros de intensidade. Então, se você quer trabalhar em hits que vão ali aproximadamente de 1 minuto, podendo chegar até 4, 5 minutos de períodos de esforço, você pode trabalhar dentro dessas faixas de intensidade. Se os períodos de esforço forem entre 30 e 60 segundos, né, com tempos de recuperação um pouco mais longos, você tem essas faixas de intensidade para trabalhar. Se você for fazer trabalhos de sprint repetidos, né, que são
você faz vários sprints nessa intensidade, mas com períodos de intervalos um pouco mais longos, né? E os sprints intervalados, que também são bastante altos as intensidades, mas os períodos de intervalo são relativamente mais curtos. Aí, facilmente, você colocando isso numa planilha do Excel, você coloca aqui o valor de referência e ela automaticamente já vai fazer os cálculos, né, de todas as velocidades, no caso da corrida. A gente tem avaliação para remo, a gente tem avaliação para bicicleta ergométrica, a gente tem avaliação de banco de Wells, mas se você quer corrida, você tem que fazer uma avaliação baseada em corrida. Se você quer um treino de bicicleta, você precisa fazer um teste baseado em bicicleta. Outros testes, por exemplo, como um banco, né, de Astrand, os valores de VO2 você não consegue transferir isso de forma muito precisa para performance em corrida, por exemplo. E os cuidados aqui também, por exemplo, em corridas de plano horizontal e plano inclinado. A gente já sabe também, se você quiser utilizar, o seu aluno hoje não vai poder correr na rua, não vai poder fazer o treino de ladeira que estava prescrito, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trazer isso para dentro da sala da academia? Então, se aquele dia não pode ser modificado dentro do seu planejamento, não precisa ser modificado dentro do planejamento, saiba que, uma vez que você tem esse valor de referência, vamos supor que você ia fazer ladeira a 80%, né, você já estava planejando o seu 100% aqui, né, está calculado, o ideal é que você trabalhe com inclinações de aproximadamente 4%, com cerca de 8,5% menos de velocidade. Então, eu fiz o meu teste apenas na pista, eu sei qual é a velocidade máxima dele. Vamos supor que seja 10 km por hora. Se você quer fazer, você reduz em 8,5%, se você quiser utilizar esses mesmos valores para a corrida em plano inclinado, usando uma esteira, por exemplo, a partir de 4%. E esse valor de redução, ele diminui um pouco mais se você aumentar ainda mais a inclinação. Porém, a partir de 5%, a alteração biomecânica que a inclinação produz na corrida é muito significativo e é pouco transferível, tá, para a corrida. Então, eu vou dar mais uma pausazinha aqui agora, rápida, tá? Vamos ver se a gente tem mais uma ideiazinha para trocar aqui. Boa, Marcos, já achou aí o aplicativo, né? Vou dar uma outra mordida aqui, falem aí, façam suas perguntas. Oi. Ismael. Oi. Então, tu falou do treino aí de ladeira, né, de corrida, e queria saber se esses exercícios de ladeira aí têm base ecológica para os esportes coletivos. Para esporte? Não. Acho que não, né? É porque o Renê tá ligado aí, o Renê. Renê, tu tá com o teu áudio ligado? Agora foi. Esses exercícios de corrida aí, de ladeira, que tem base ecológica para os esportes coletivos. Cara, não tem nenhuma relação. Ele foi feito basicamente usando a esteira. Não tem uma relação para esportes coletivos. Até mesmo porque se você estiver ligado na base mais ecológica do gesto esportivo em si, você pode utilizar para desenvolvimento de potência neuromuscular, né, ajustes neuromusculares. Mas às vezes é muito mais interessante você utilizar estratégias, por exemplo, com um trenó, com a adição de até no máximo 30% do peso corporal para ele fazer a tração do trenó, para gerar potência muscular, né, neuromuscular, melhorar a adaptação neuromuscular, sem sair do contexto, por exemplo, do campo de futebol. Você vai fazer o treino dentro do campo de futebol, mas você vai fazer com a adição de uma carga externa. A gente sabe que a partir de 30% do peso corporal lá naquele trenó, que você está puxando, que você está empurrando, você não altera tanto a biomecânica. Show. Pô, Verônica, obrigado. Você não sabe como a gente fica feliz em saber que está conseguindo passar algo que acrescente, que complemente, né? Talvez seja a maior missão que o professor tem, de tentar sempre agregar, né? Tá sempre ajudando. Professor, o que é que faria para...
professor, o que faria para corrigir aqueles defeitos em relação à pisada, os defeitos anatômicos? Que tipo de exercício poderia fazer para corrigir aquelas falhas? É uma boa pergunta. Essa aí é a cereja do bolo, né? E a gente também precisaria de um momento muito maior para discutir, né? E isso aí a gente vai tratar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de tato em outros projetos que a gente vai trazer aí logo mais na frente. Mas já fica aí a deixa que muito provavelmente a gente vai estar lançando um curso, tá? Que a gente vai falar sobre tudo isso que a gente está falando aqui e muito mais. Vai ser um curso um pouco mais rico de informações, inclusive com vídeos didáticos sobre exercícios que a gente pode utilizar para agregar e melhorar aquelas relações que nós vamos encontrar nas avaliações. Fica a dica aí, logo, logo vocês vão estar sabendo de mais detalhes. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Alex John. Alex, tu é meu aluno lá fez pós comigo lá na FBJ? É você que está aí? Michele Mariano. Pô, Michele, eu posso até lembrar do seu rosto, mas eu sou muito ruim de nome. Mas fico muito feliz de você ter curtido algum curso que você tenha feito comigo. Fico extremamente feliz. Boa, Alex. Pô, cara, show de bola. Obrigado, gente. Obrigado mesmo, senhor. Muito feedback positivo. A gente vai dar uma continuidade aqui. Eu vou até dar uma aceleradinha, mas não tanto, tá? Bom, o que a gente tem aqui? Tudo isso aqui, ó, gente, é o que vocês vão ter que ter controle no momento da prescrição do treino. Lembra daqueles primeiros slides lá que eu falei sobre os aspectos intrínsecos, extrínsecos e todos aqueles fatos que podem influenciar diretamente na performance da corrida? Isso aqui vocês vão ter que ter também na prescrição de vocês no planejamento, ó, a carga externa e o controle de carga interna. Então, prescrição baseada em performance, seja se a pessoa é um corredor recreacional, seja você que é um professor que trabalha em assessoria de corrida, ou com consultoria online, você precisa ter o máximo de informações possível sobre esses valores, tá? Que representam as cargas externas e os efeitos que essas cargas externas provocam, os ajustes fisiológicos que podem ser positivos ou podem ser negativos, é o que a gente considera como carga interna do treinamento, né? Então, aqui alguns exemplos, né, de treinos com características diferentes, porém com ajustes e agressões fisiológicas relativamente diferentes, né, para provocar adaptações. Então, a gente vê aqui um treino, né, um treino característica mais longa, eu não lembro aqui exatamente quanto foi, mas vamos botar aqui que tenha sido 4 km mais ou menos, e ao final desses 4 km foi feito uma sprint de alta intensidade para que se desenvolva volume e resistência anaeróbio, tá? Então, com isso, eu provoquei um gasto calórico por minuto equivalente a 13,2, né? Dos equivalentes, se a gente for levar em consideração os equivalentes metabólicos, é um gasto relativamente alto, né? Então, a gente tem, considerando dentro do domínio de alta intensidade do treinamento, acima de 9 quilocalorias por minuto, né? Algumas literaturas até divergem um pouco sobre esses valores, mas como base é isso. Então, dentro do domínio alto de intensidade, você estaria trabalhando em faixas de intensidade, de PSE, né, na escala de 0 a 10, acima de 9, e na escala de 6 a 20, acima de 17, né, do que a gente tinha conversado, né, antes sobre isso. Então, eu consigo ter uma ideia. O tempo acumulado em cima de faixas de intensidade também pode ser algo que você possa manter sob controle. Se você usa um aplicativo para controle de carga, como um relógio, por exemplo, ou a pessoa corre com o próprio smartphone, tem muita gente que corre com o telefone no braço, ele vai usar o GPS para poder fazer essas medidas, né? Desde que ele esteja usando uma cinta Bluetooth para monitoramento cardíaco. Se não for assim, somente pelo tempo ou pela distância, né, em a relação da PSE da sessão, né, após 10 minutos ao finalizar a sessão,
a gente consegue ter uma métrica também bastante interessante de acúmulo de carga interna e fazer o cálculo de relação agudo e crônico. Então, aqui a gente tem um treino fartlek, a gente tem um treino contínuo, extensivo, né, se você for ver aqui, ó, por exemplo, mesmo tempo, só que eu acumulei mais tempo acima de 90%, né, com um gasto calórico semelhante. Então, eu fiz aqui uma distância maior de volume, aqui a distância foi menor, mas o tempo foi o mesmo, só porque eu usei alta intensidade associada. Então, você pode mudar o tipo de treino e com isso, adquirir intensidades relativas ao fisiológico também e ajustes diferentes. Então, você vê aqui a diferença aqui de um fartlek, se eu não me engano, esse fartlek aqui foi de 8 km, tá? Dentro de um tempo de 55 minutos, um gasto calórico total de 717. Olha só, mesma quantidade de gasto calórico por minuto, tá? Então, estou dentro do efeito vigoroso a nível fisiológico do meu treinamento, certo? Foi 15 minutos a mais, então teria tudo para ter um gasto calórico aqui significativamente maior, proporcional, mas olha o tempo acumulado acima de 90%, já foi menor. Então, tudo isso me dá um indício de que o meu treino ele foi intenso, mas ele não foi intenso quanto outras sessões que duraram até menos tempo. Então, você consegue ter mais controle sobre o que está acontecendo, tá? E essa aqui é a relação, né, um gráfico que mostra essa relação de cargas agudas e cargas crônicas. Isso aqui é algo que a gente precisa de um pouco mais de tempo para discutir, mostrar uma planilha que eu estou em desenvolvimento dessa planilha para poder facilitar o entendimento desse conceito de cargas agudas e crônicas. Mas, de antemão, assim, o que esse gráfico nos mostra? Essa relação que foi encontrada por um pesquisador que é bastante ativo no campo do controle de carga de treinamento nos esportes, que é o Tim Gavitt, e esse aqui faz parte do consenso do Comitê Olímpico, né? Foi encabeçado por Soligard, mas o Tim Gavitt também fez parte desse processo, apresentando os trabalhos dele sobre cargas agudas e crônicas. Ele leva em consideração que, dentro de uma relação da carga aguda, que é a carga da última semana que você treinou, e a carga crônica, que é a somatória, é a soma das médias das cargas acumuladas nas últimas 4 semanas. Então, quando você faz esse cálculo de dividir uma pela outra, você vai encontrar um valor. Né? Você vai encontrar um valor que ele tem que estar aproximadamente entre 0,8, ou seja, 80% a menos, a sua carga aguda, ela tem que estar, a sua carga crônica, ela tem que estar 80% menos do que a carga crônica, ou até 1,3, 30% a mais. Então, essa relação, ela tem que estar dentro dessa faixa para que, teoricamente, te ofereça menor risco de se machucar e promova mais fitness, né? Que é o conceito de fitness e fadiga. Acima de 1,5, na teoria, você estaria dentro de uma zona de risco. Eu vou abrir aqui rapidinho para mostrar para vocês essa planilha aqui. Mostrar para vocês só um pouquinho como é que funciona. Vou esperar o computador reagir aqui. Deixa eu abrir a minha aqui. Então, aqui a gente tem esses valores, né? A gente tem aqui a duração da sessão, a gente tem a PSE da sessão medida até 10 minutos depois da sessão, né? Aqui a gente tem um cálculo de unidades arbitrárias, que é justamente a multiplicação dessa PSE pelo tempo de duração, e aqui eu uso o gasto calórico pelos equivalentes metabólicos, só mesmo para a gente ter um controle sobre se essa intensidade ela condiz com o fisiológico, né? Então, ao longo, eu aqui, nesse caso, eu estou usando cargas de 3 semanas acumuladas, e ele me dá essa carga aguda e crônica. Então, eu tenho as cargas somadas semanais, né, que é justamente a carga aguda, que é dessa semana toda, todas essas cargas aqui, ó, em unidades arbitrárias. E a carga crônica, ela é a soma de todas essas cargas semanais divididas pelo número de semanas, que eu uso 3. Então, são todas aquelas somas divididas por 3. Então, aí ela me dá uma relação. Olha só como a minha relação aguda, crônica, estava muito alta. Né? Então, a minha carga aguda, ela foi muito maior, cerca de 3 vezes maior
do que a minha carga acumulada das últimas semanas. E isso é um indício muito forte de que a minha semana atual de treino teve um volume extremamente alto em relação às cargas passadas. Aí, quando eu tive isso como valor, né, eu comecei a ter mais controle sobre as cargas seguintes, ó. Desde que eu consegui diminuir a minha relação, né, da somatória das cargas em relação à aguda e à crônica, apesar da minha carga aguda ela não ter se modificado tanto, né, eu tive mais controle, minha relação de carga e volume caiu. Na semana seguinte, que foi a última semana que eu medi, eu consegui assumir mais ainda o controle sobre essa relação, me deixando dentro de um padrão mais aceitável do ponto de vista de controle de carga interna. Tá? Então, isso tudo é que a gente consiga assumir mais controle sobre o mecanismo de supercompensação, que é um mecanismo extremamente complexo e difícil, a gente não acerta ele assim de primeira, não existe um cálculo matemático tão preciso quanto a gente gostaria para medir exatamente em que ponto, de quanto que essa carga de lesão provocou de ajuste fisiológico. A gente sabe que tem uma queda na performance inicialmente, e que no período de recuperação dessas cargas, elas tendem a supercompensar, e é onde chega o momento de um novo estímulo de carga. Né? Então, esse novo estímulo de carga, existe uma estimativa, por exemplo, para poder aumentar a sua capacidade durante períodos de recuperação, eles não podem ser aumentos muito significativos, eles não podem ser maiores do que 10%, por exemplo. Então, se você tiver aumentos de 10, 15, quanto mais aumentos percentuais você tiver em relação de uma semana para outra, em termos de carga e volume, você aumenta demais o risco de você desenvolver uma dor, ou desenvolver até mesmo uma queda de imunidade, ficar doente. Então, os ajustes iniciais, ideais, eles ficam entre 5% e 10%. Né? São justamente o que a gente chama de spikes, né? Cargas spikes, são cargas agudas demais para desenvolver, com a ideia de desenvolver a capacidade aeróbica, mas podem promover lesões. Mas aí existe um problema, né? O problema que a gente encontra é que muitas vezes, né, esses 10% de acréscimo para algumas pessoas se mostrou muito pouco, né? Então, você tem um acréscimo na carga crônica, né, que é a carga das últimas semanas, se você tiver um aumento de 10%, para algumas pessoas pode ser muito pouco, para outras pessoas pode ser muito baixo. Então, essa sensibilidade ainda não foi muito bem desenvolvida dessa medida, né? Além de mais, por exemplo, pessoas que já apresentam sinais de overtraining, elas podem, se você estiver utilizando apenas frequência cardíaca para medir e controlar a carga da pessoa, ela apresenta um comportamento de frequência completamente diferente de uma pessoa sem sinais de overtraining. Até mesmo pessoas utilizando medicamentos como beta-bloqueador, por exemplo, o comportamento da frequência cardíaca dele em exercício é completamente diferente de uma pessoa que não usa o beta-bloqueador. Então, usar a frequência cardíaca em determinadas situações apenas como método de controle não parece ser algo muito recomendável, né? Então, aqui nesse gráfico são todas as variáveis e tudo que acontece, né, de cargas de controle, todos os agentes externos na relação atleta-treinador e as cargas iniciais que você vai ter para ter uma resposta de aumento da performance ou dor, né, que são as adaptações biopositivas e adaptações bionegativas. Bom, esse é o recado que eu tinha para vocês hoje, né? Eu espero que eu tenha plantado algumas sementes aí de dúvidas e de curiosidade de vocês também em relação a alguns temas, né? Eu gostaria de fazer deixar aberto aqui, para caso alguém, mais uns 5 minutinhos aqui para a gente tirar algumas dúvidas, caso tenham. Professor, me responda uma coisa. Essas adaptações de carga aí para ver esses volumes de treino, só se aplica à corrida, treinos aeróbicos, ou os treinos de força também de musculação pode ser utilizado, esses cálculos aí de volume semanal, carga aguda? Você pode aplicar para o treino de força também? Você pode utilizar, sim, também no controle de treino de carga de força, no treinamento puramente resistido, né? Levando em consideração todo o aspecto fisiológico de adaptação
que o treinamento resistido tem de diferença em relação ao treinamento ao cardiovascular, né? Você consegue sim manter sob controle esse acúmulo de carga, levando o tempo total de sessão multiplicado pela PSE, né, logo após a sessão, 10 minutos após a sessão. Você consegue sim ter um controle também, tá? Apesar de que a maior parte das coisas que existem dentro do campo que a gente traz para o fitness e saúde vieram do esporte. Né? Vê que os primeiros relatos de treinamento intervalado de atividade, por exemplo, vieram de 1912. Então, começou em 1912, o povo usando treinamento intervalado feito doido, de qualquer jeito, treinando 3 vezes por dia, treinamento intervalado, e gradativamente isso foi chamando a atenção de pesquisadores, e como tudo a gente faz, né? Tudo vem do esporte, a gente tenta associar para a nossa realidade de fitness e de condicionamento físico e de saúde. Então, essas estratégias de controle de carga também vieram do esporte. Então, ainda vai passar por muitos ajustes, por muita coisa, até que a gente consiga ter uma métrica bastante interessante para usar na prática diária. Como seria esse cálculo da PSE aí, professor? Como seria para fazer? Bom, só um minutinho aí, só um minutinho. Certo. Como é que é o cálculo da PSE? O cálculo da PSE, cara, você usa a escala de 0 a 10 para que você consiga ter o valor o quanto de cansado, o quanto de esforço físico aquela pessoa percebeu, e ele engloba isso com várias coisas, né, até com estado físico e mental. Então, se você consegue ter, inclusive, cálculos relacionados à monotonia do treinamento e o nível de tensão, que aí são já cálculos um pouco mais avançados, que eu também já estou com a planilha quase pronta, né, para poder ir fazendo a implementação. Então, aqui o pessoal aqui do YouTube, a gente vai encerrar daqui a pouquinho, tá? Agradeço todo mundo aí que acompanhou, agradeço, espero realmente ter contribuído aí para vocês de alguma maneira. Estou com o meu contato aberto aí, caso vocês queiram também, me procurem lá no Instagram, Ismael Lima Personal, ou falem no Instagram lá da Start Treinamentos, que eles direcionam para mim, tá ok? Valeu, obrigado, até uma próxima oportunidade aí. Aqui tá. Professor. Rapidinho, pronto, vamos lá. Pode falar. Aparece aí nós dois. Para o treinamento de caminhada. Valeu, estou aqui no cantinho, peraí. Só um minuto. Observações. Tá ouvindo aí, pessoal? Tá, né? Tá aqui pertinho do Ismael. Galera, segundo momento, missão cumprida. Agradecer aqui ao Ismael que veio aqui gentilmente. Obrigado pela macaxeira. O escritório comeu macaxeira, tomou um suco de cajá. E a aula foi muito incrível. Eu quero agradecer a vocês que dedicaram o tempo de vocês, que é precioso, para estar assistindo uma aula incrível. Na próxima quarta-feira, vem o professor Romulo Veras falar sobre personal trainer. Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Tirem um print aí da tela, certo? Marquem as nossas redes sociais, Ismael Lima Personal. Isso. René Maza Coach, Start Treinamentos, Acept Oficial, Marco Cref 5, vamos colocar a educação física no outro nível, tá bom? Um abraço a todos aí. Rubens, se puder fazer aquele print da tela de todo mundo, Ok. Te agradeço, tá? Beleza, pode deixar. Vou voltar aqui nessa tela aqui que tem os meus contatos aqui, ó. Pronto. Professor, eu tenho uma última pergunta. Pode ser? Pode falar. Seguinte, para treinamento de longas caminhadas, a gente pode ter como base o treinamento de corrida ou tudo é diferente? Na caminhada a gente tem que priorizar principalmente os desvios anatômicos? Não, o padrão patológico da marcha, ele vai aparecer independente da intensidade que você se desloque, tá? Então, mas inevitavelmente, como na caminhada você vai ter um tempo de contato maior, porque a frequência de passada é bem mais baixa, né? Se você apresentar problemas como o drop pélvico do lado oposto da pisada, por exemplo, se você pisa com o lado direito, o lado esquerdo ele tende a ter um drop, né? Ele tem um pequeno desnível angular, isso vai gerar força de cisalhamento, vai gerar dor lombar. Então, isso, às vezes, tem um aspecto muito voltado também para o cognitivo. A pessoa ela tem que aprender a caminhar de uma forma estável, firme, com força, né? Então,
Nesse ponto, o trabalho de força ele entra como fator principal, tá? E nesse caso é força geral, todas as manifestações de força, forças concêntricas, excêntricas, forças isométricas, força veloz, para que a pessoa, de forma de auto-organização, ela consiga melhorar o padrão dela da marcha e até conseguir melhorar essa velocidade de deslocamento. Como eu falei, que deveria estar em torno ali de 100 passos por minuto. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Ok. Tranquilo, beleza. Show. Pessoal, queria fazer um convite também para que vocês conhecessem as pós-graduações que a gente tem no mercado. Então, são pós-graduações que nós buscamos agregar junto com o corpo docente extremamente qualidade, tanto na pós-graduação em cross-training, de grupos especiais, né, de fisiologia do exercício. Entre em contato com o Renê, tá, através do Instagram da Start, ou pelo WhatsApp, se vocês tiverem. Busquem mais informações, tem novidade vindo por aí, e para vocês ficarem sabendo, nos acompanhem aí nas redes sociais, sigam lá e se inscrevam lá no canal do YouTube também, para ter esse conteúdo lá disponível para vocês. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer aqui o convite, né, o Renê, e agradecer também a presença de todo mundo que ficou aí até agora. Estou à disposição, tá? Mas aí a gente vai encerrando por aqui, tá? De novo, muito obrigado mesmo, boa noite a todos. Fiquem em casa, mas façam contato com a gente, fiquem perto da gente, que a gente está sempre tentando trazer conteúdos para vocês. Pessoal, quem quiser abrir aí a câmera aí pra gente fazer um print aí, fica legal aqui, viu? Abre a tela. Só um minuto. Pronto, está aparecendo. Ei, vou sorrir para ver se tira. Show. Valeu. Ô, gente, obrigado. Boa noite, foi um prazer, tá? Mais uma vez foi um prazer. Estou à disposição. Boa noite a todo mundo aí. Valeu, boa noite, galera.